O aquecimento vocal, ele é algo assim bem particular de cada pessoa. Não existe assim uma receita de bolo para o aquecimento. Então, tem pessoas que falam assim, às vezes a gente vai dar alguma palestra e a gente ensina alguma coisa que vai ajudar, até a pessoa ter um profissional que acompanhe. E aí a pessoa sai dando a receitinha de bolo para todo mundo. Isso acontece muito, principalmente entre professores. Às vezes a gente chega, dá só uma orientação e aí eles vão passando um para o outro. Mas a gente tem que lembrar que eu vou dar algumas dicas sobre aquecimento e desaquecimento, mas o ideal é você ter um acompanhamento com o profissional. Por quê? Cada um tem um timbre de voz, cada um tem a sua tessitura, então a gente vai procurar estar aquecendo ali na sua região e podendo fazer um tratamento individualizado. Então é isso que é importante vocês saberem. Então eu vou passar alguns exercícios que é fácil, tranquilo de fazer, mas não é receita de bolo, tá? Então existem coisas específicas, existem esses que eu vou passar, mas a gente tem coisas específicas para cada pessoa. Então eu sempre deixo para vocês esse recadinho, procure um profissional para estar olhando, para estar avaliando. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em fazer um aquecimento vocal é você chegar antes, para você fazer um relaxamento. Porque às vezes você vem correndo, acontece alguma coisa no trânsito, você chega tenso, então vamos pensar em fazer um relaxamento global, todo o corpo. Então a gente pode fazer assim, alguns relaxamentos, alongamento mesmo que você faz na academia, e alguns específicos para a parte mesmo da cabeça e pescoço. Então a gente pode levantar o nosso braço lá em cima, até a pontinha do pé, e subir e descer. Subir, descer. Subir, descer. Nós podemos abrir os braços, jogar o corpo todo para um lado, o corpo todo para o outro, soltar mesmo o corpo, pensando assim, tenho que liberar todas as tensões. Joga o corpo para frente, dá uma balançada para a gente poder alongar essa parte. E aí tem vários exercícios, tem como estar sempre fazendo um diferente para poder alongar, um alongamento global do corpo todo. Aí a gente entra para a parte do pescoço. A gente pode fazer olhar para um lado, olhar para o outro. Olha como a minha musculatura puxa. Então eu vou olhar para um lado, olhar para o outro. Para um lado, para o outro. Eu vou levantar a cabeça, vou abrir a boca para eu poder relaxar a minha laringe. Vou contar até 20. Vou abaixar a cabeça, encostar o meu queixo. Vou contar até 20 e vou subir. Posso fazer assim também. Tô soltando toda a musculatura, pensando que eu não posso estrangular minha voz, eu não posso ficar com aquela tensão na hora de falar. Fiz. Eu vou mexer um pouco com os ombros. É muito gostoso. E quando a gente tem esse tempo de fazer o alongamento, a gente está preparando também, a gente está ficando mais calmo, mais tranquilo. É um tempo para você, é um investimento. Para frente agora. Aí eu gosto de fazer um alongamento com a laringe. Eu gosto de movimentar um pouco a laringe, não precisa ter medo. A gente movimenta a laringe de um lado para o outro, assim.
Só aí você já deu uma liberada, né? Já ficou, a musculatura já ficou tranquila ali, já tá relaxada. Aí a gente vai passar para articulação. A gente vai soltar a nossa articulação pra gente poder, na hora de falar, não ter aqueles... Às vezes, assim, a articulação tá tão travada, ou a pessoa fala assim, não articula direito. Tem pessoa que fala tão assim que a gente não consegue entender. Só se estiver muito perto da pessoa que você entende o que ela tá falando. Então, a gente precisa ter esse treino da articulação, que é um conjunto de coisas, é um aquecimento, mas você precisa ter a prática disso, né? Você precisa trabalhar esses parâmetros específicos também.